Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa aula 5. Estamos na Rai Sentir. Ative o seu modo alerta de estudo para esta aula, iniba as distrações e selecione a sua atenção para esta aula. As emoções guiam os nossos comportamentos. Como eu disse na aula passada, o que a gente pensa traz um sentimento e este sentimento traz uma ação ou uma reação, que é um comportamento. Então, o nosso comportamento que a gente faz, ele é guiado, ele é conduzido por nossas emoções. É o que a gente vai falar nesta aula de hoje, por isso a importância da gente educar as nossas emoções, educar o que a gente sente. Bom, o nosso estado emocional, ele interfere na nossa aprendizagem. Então, isso é preciso ficar muito claro para você, que quando você está ou muito triste, ou preocupado, ou ansioso, ou muito alegre, ou muito eufórico, o seu estado emocional, tanto positivo quanto negativo, ele vai interferir muito provavelmente na sua aprendizagem. Então, se você está no momento que você precisa de estudar, se é aquela hora, se é aquele dia que você se programou para estudar e tem alguma coisa ali dentro te incomodando, te atrapalhando, você pode ter certeza que você vai demorar mais a ter uma concentração no estudo, a guardar esses conhecimentos, a lembrar, a entender, a compreender. Então, o que é importante que você saiba aqui? Quando tem alguma coisa aí dentro que não tá legal, que não tá muito bem, é preciso você resolver primeiro isso, para depois você se dedicar a esse momento de estudo, de aprendizagem. Porque senão não vai ficar. Não vai ficar guardado, porque a gente precisa de atenção para aprender. Eu preciso estar com o meu estado de atenção ativo, com o meu alerta bem ligado, para eu poder entender, para eu poder compreender, para poder gravar esses conhecimentos na minha memória. Então, tanto o positivo quanto o negativo vai atrapalhar a aprender. E aí, o que a gente faz? Como é que a gente resolve isso? Como é possível resolver esse estado emocional para que eu consiga aprender melhor? Escrevendo. Essa frase é do Murilo Gun e eu achei muito interessante. Escrever sobre seus próprios problemas pode melhorar as suas questões psicológicas. E tem realmente um estudo que fala sobre isso. Quando a gente escreve aquilo que a gente está sentindo, aquilo que a gente está pensando, quando a gente coloca no papel, fica mais fácil de lidar com aquilo, fica mais tranquilo, é como se fosse uma terapia. Então, a orientação que eu tenho para você nesse momento, quando você for sentar para estudar e tiver com muita confusão, muitos pensamentos, muitos sentimentos na cabeça, aquilo que está te incomodando, é uma briga que teve com alguém, um desentendimento, um problema mal resolvido, uma preocupação de alguma coisa que vai acontecer, escreve. Escreve. Eu tive uma experiência esse tempo atrás que foi muito interessante, justamente em relação a isso. Tinha uma coisa me incomodando e eu não sabia muito bem o que que era. E aí eu comecei a escrever. Aí eu escrevia e conversava comigo mesmo. Eu estou sentindo isso, mas por que que eu estou sentindo isso? Aí eu listava, pode ser por isso, por isso, por isso. Bom, se for por isso, se acontecer realmente isso que eu estou sentindo, qual é o que de pior pode acontecer? Isso, ou nada. O outro item, bom, se eu estiver sentindo isso, o que pior pode acontecer? E como eu posso lidar com isso? Como eu posso resolver isso? Então, você também, quando você escreve, você identifica aquilo que você realmente está sentindo e você vai colocando, vai propondo soluções. Que normalmente, se você não parar para pensar, você não vai ter, você não vai conseguir resolver. Então, para, pensa, escreve, analisa aquilo. Bom, se foi isso mesmo, como eu resolvo? Mas se não foi isso, pode ser isso. O que de pior pode acontecer? Como eu posso resolver dessa forma? E vai. E vai escrevendo. E no final, eu descobri que o que eu achava que eu estava sentindo não era o que eu estava sentindo, né? O que eu achava que era algo que estava me atrapalhando era outra coisa. Por quê? Porque eu parei, porque eu pensei, porque eu analisei, porque eu raciocinei.
sobre aquele pensamento, sobre aquele sentimento. Então, o ideal é a gente raciocinar, a gente colocar o nosso cognitivo sobre aquela emoção, sobre aquele sentimento que está incomodando, para eu realmente entender o que que é aquilo, o que aquilo quer dizer. Né, um outro conselho é realmente procurar um profissional da área que realmente te ajude nessas questões emocionais, nessas questões mais psicológicas que podem realmente te ajudar. E aí, uma outra solução que eu coloco aqui para vocês é um quadro no Trello que vai organizar os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas ações. Ele funciona da seguinte forma: vou clicar aqui para você. Vai abrir o Trello para você ver como que ele funciona e ele pode ser usado por qualquer pessoa. Ele está, eu coloquei um link como compartilhado para que você entre. Você pode criar um seu, você pode copiar esse modelo, você pode fazer onde você quiser, certo? Então ele funciona da seguinte forma: ele é o anote, organize e execute. Primeiro você vai fazer uma lista das tarefas a serem feitas. Então você vai clicar aqui, vai adicionar um outro cartão, você vai colocar. Eu coloquei um exemplo aqui: comprar itens de limpeza para casa, ligar para minha mãe, terminar de escrever aula 5. Pode ser qualquer coisa, ações que você precisa, coisas que precisa lembrar, sentimentos, pensamentos, que você tiver, né? Ah, briguei com meu namorado, aconteceu isso, depois eu preciso resolver, né? Então, escreve tudo que está te incomodando, tudo que está na sua cabeça, que precisa ser aliviado, para que abra espaço para que os conhecimentos do seu estudo, da sua aprendizagem realmente entrem, tá? Essa é a ideia. Então, você primeiro vai fazer essa lista. Depois, você vai analisar três coisas, né? Você vai analisar o que pode ser feito agora, coisa rápida, em até 2 minutos. Você vai e faz. Ah, preciso ligar para agendar uma consulta médica. Vai e faz. Preciso pedir comida. Vai e pede. Certo? Então, coisas rápidas você vai fazer agora, em 2 minutos, que não vai te atrapalhar. Depois, o que pode ser feito hoje, mais tarde? Então, você vai agendar. Depois eu resolvo essas questões aqui. Então, eu vou agendar um horário para eu poder executar aquilo, certo? E aí, para a agenda, você pode usar uma agenda física mesmo, né? Um caderno, uma agenda mesmo. Ou você pode usar o Google Agenda, que eu também recomendo. Que você anota o que você precisa fazer, o dia, o horário, e ainda coloca um lembretezinho lá que ele vai aparecer no celular, vai te lembrar daquilo naquele dia, naquele horário. Em terceiro, o que pode ser feito outro dia. O que tem tempo ainda de ser realizado. Você vai colocar, agendar o dia, o horário, o local, né? Então, o que que você tem que fazer? Se é em casa, se é na rua, se é no trabalho, qual é o horário que você precisa fazer e o dia exatamente, certo? Isso também você vai colocar na sua agenda. Então, o ideal é que a gente tenha sempre uma agenda para a gente poder organizar toda a nossa semana, todo o nosso dia e colocar essas ações, esses pensamentos, esses sentimentos no papel, porque vai aliviar o nosso cérebro de tanta coisa, de tanta informação e de tanta preocupação, ok? Então você vai fazer uma lista, que é o anotar, depois você vai organizar e é claro que você precisa executar, senão não vai resolver, né? Então, se você precisa de fazer um estudo nesse momento, você faz e tem coisas te incomodando, te atrapalhando, você primeiro faz isso. Faz a lista. Primeiro é só a lista. É só tirar da cabeça e colocar no papel. Depois que você terminar o seu estudo, você vai organizar cada dia o que precisa ser feito, para quem precisa ligar, o que você precisa resolver, quem você precisa conversar, certo? Então anota, depois você organiza e depois você executa. Se não executar, não vai resolver. Vai continuar na sua cabeça. E aí, eu quero dar um exemplo para vocês de, de, de situações que atrapalham a nossa aprendizagem. Quando eu fui chamada para o concurso que eu trabalho hoje, para a instituição que eu trabalho, eu fiquei na lista de espera. Depois de um ano, mais ou menos, eu fui chamada. E nesse tempo, eu sempre acompanhava, ficava naquela ansiedade, né, de ser chamada e tal.
O dia que eu fui chamada foi uma loucura. A hora que eu vi meu nome na lista, me chamando pra assumir, eu fiquei louca, eu gritava de alegria, felicidade, aquela coisa. E aí eu liguei pra minha mãe pra contar. E quando eu liguei, eu já tava toda eufórica, gritando e falando, que ela até preocupou, né? Falou, nossa, o que que aconteceu? A primeira reação dela foi preocupar, que alguma coisa de ruim tinha acontecido. E aí depois eu expliquei tudo e tal. E aí, o que eu quero dizer com isso pra você é o seguinte: depois desse momento, dessa reação eufórica, qual é a chance que eu teria de sentar para estudar e me concentrar? Nenhuma, né? Chance zero. Ou seja, um estado emocional muito eufórico, muito alegre, de muita emoção, de muita adrenalina, também atrapalha a gente a se concentrar. Também atrapalha a gente a estudar. E um estado também de cansaço, irritação, de nervoso, de ansiedade, de preocupação, de insônia, tudo isso também atrapalha. Então, o positivo demais atrapalha, o negativo demais também atrapalha. O ideal é a gente controlar, saber controlar essas emoções, saber educar essas emoções. Então, a parte de emoção é justamente isso que vem casar com o que a gente falou da aula passada, da importância da gente saber educar as nossas emoções para tratar os outros bem e para a gente estar bem, né, bem centrado para poder sentar e estudar. Uma outra coisa que importa na aprendizagem para que ela seja realmente significativa, para que ela faça diferença para mim, para aquilo que eu vou aprender, que eu vou abstrair, é o meu interesse em estar ali aprendendo. Então, o quanto você está aí sentado hoje, nesse momento, assistindo essa aula, fazendo esse curso, o quanto isso é importante, o quanto isso te interessa, mais a aprendizagem será significativa para você. Então, é uma aprendizagem significativa quando eu escolho estar ali aprendendo. Se eu tô lá sem ter um motivo, sem interesse, não vai fazer diferença para mim, ou eu não percebo ainda essa diferença, eu não percebo o quanto aquele conhecimento realmente é importante para o meu desenvolvimento. Se eu não tenho essa noção, se eu não tenho essa percepção de interesse daquilo que eu faço, a aprendizagem não vai ser tão significativa. Então, o interesse por algo, por conhecer, importa, porque vai me dar mais sentido para aquilo que eu estou aprendendo. Se é uma coisa que não tem nada a ver com o meu interesse, por exemplo, sei lá, uma coisa muito distante daquilo que foguete, astrologias, alguma coisa. Se não me importa, se não me interessa, eu não vou querer aprender aquilo. Eu posso tentar fazer algumas aulas e tal, mas eu vou largar rapidinho se não fizer, se não tiver dentro do meu quadro de interesses. Então, será menos sofrido, né? Se for o tema da minha vida. Por isso que a gente precisa identificar qual é o tema da sua vida. O que é que você precisa estudar que vai te fazer melhorar, que vai te fazer uma pessoa melhor. Quando eu entendo que esse tema é o tema do meu interesse, porque ele vai me ajudar, quando eu entendo que esse tema vai fazer um sentido para minha vida, essa aprendizagem daquilo que eu aprendo faz mais sentido. Essa aprendizagem, ela é mais fácil estudar aquilo. Então, estar interessado naquilo para estudar faz muita diferença no quanto eu vou abstrair, no quanto aquilo vai fazer diferença na minha vida. E outra coisa que faz diferença também na aprendizagem para que ela seja significativa é o seu motivo. Qual é o seu motivo para aprender? Qual é o seu motivo para querer ser melhor? Para querer estudar naquele tema do seu interesse, né? Então, o que te move? Esse motivo aqui nesse sentido de motivação, mas não da motivação interna, aquela que mexe com a gente, de você estar animado, estar empolgado, porque essa motivação de animação, de empolgação, ela passa se você não tiver um motivo real, né? Você pode começar empolgado, vou estudar isso, vou estudar aquilo, mas se não fizer um sentido, se no final você não vê um motivo para aquilo que você está estudando, vai passar. Essa motivação vai acabar e você não vai querer estudar. Então, o que é que te move? No sentido de mover para realizar uma determinada ação.
O que te move para poder querer estudar aquele assunto do seu interesse? Qual é o seu objetivo? Então, você primeiro precisa descobrir qual é o seu objetivo, o que te move a estudar isso, que aí essa motivação também interna, de sentimento, né, de estar empolgado, ela vem também, né? Quando a gente está estudando o que a gente gosta, o que é do nosso interesse e porque tem um motivo, vem aquela coisa, nossa, que legal, que bom, que prazer de estar aqui sentado estudando, né? Agora, quando não tem motivo, quando não tem interesse, não sabe nem por que você está estudando, porque você está ali, você vai realmente desanimar e vai desistir. Por isso é importante que a gente tenha isso muito claro. Aqui eu quero dar um exemplo para vocês do meu motivo e do meu interesse. Então, eu preciso aprender inglês. Mais leitura do que fala, na verdade. Porque o meu interesse em aprender inglês é ler livros, artigos, outros autores que falem sobre aprendizagem, sobre estudo no inglês. Então, eu aprendendo inglês, eu vou aprender outros conhecimentos sobre o meu tema de interesse, que é a aprendizagem, que é estudo, em outras línguas. Então, vou conhecer ideias de outros autores, outras pesquisas realizadas dentro do inglês. Então, eu tenho um motivo muito claro para aprender inglês e o interesse também muito grande no inglês, justamente por isso. E aí, é importante que vocês identifiquem isso em vocês também. Primeiro, pensar onde eu preciso melhorar. Qual área da minha vida? Profissional, maternidade, pessoal? O que eu preciso melhorar? Qual é o meu tema ou meus temas de interesse para que eu seja melhor nessas áreas ou nessa área? E qual é o meu motivo? Por que eu quero isso? Por que eu quero melhorar nessa área? Então a gente vai identificar motivo, interesse e o tema para que realmente o que eu vou fazer, o que eu vou estudar, seja significativo, tenha importância. Quanto mais importância eu dou para a aprendizagem, quanto mais significativa ela é, melhor eu vou aprender, certo? E aqui um exemplo para vocês, né? Vamos pensar na realização profissional. Bom, primeiro eu tenho um motivo, né, que eu quero melhorar, me melhorar profissionalmente. Eu vou escolher esse meu tema de interesse. Vamos colocar aqui aprendizagem, por exemplo. Quando eu estudo um tema do meu interesse que eu gosto, o estudo fica mais fácil. Ele não é tão difícil. O começo sim pode ser, porque eu vou precisar ainda entrar naquele ritmo, mas quando eu estudo algo do meu interesse, tudo fica mais fácil. E aí eu vou ganhando o quê? A autoridade naquele assunto, vou ganhando a maestria naquele assunto, que vai me trazer uma autoconfiança. Então, vou ser confiante no meu trabalho, nas minhas ações, no que eu vou propor. Eu vou ter mais oportunidades de emprego, melhores oportunidades, vou ganhar mais e eu vou me realizar profissionalmente. Então, seria um ciclo, né? Eu tenho um motivo, um tema de interesse que vai me melhorar, o estudo vai ficar mais fácil, vou ganhar autoridade, maestria, autoconfiança, tenho melhor oportunidade de emprego, ganho mais, estou realizada profissionalmente. Bom, então a nossa aula de hoje é isso. A gente pensar sobre a gente entender, ter a consciência de que o meu emocional, ele atrapalha o meu estudo, a minha aprendizagem, e eu preciso ajustar, eu preciso corrigir isso de alguma forma, né? Ou procurando um profissional da área, ou como eu coloquei, escrevendo, fazendo a organização da lista de como eu vou resolver esses problemas depois. Então, eu preciso entender que isso, se eu sentar para estudar com a minha cabeça confusa, com uma ansiedade que está me atrapalhando, com um problema mal resolvido, eu não vou conseguir aprender. Então, nem adianta sentar naquela hora, naquele momento, para você estudar, para você aprender, porque não vai. Você vai ler, vai começar a pensar, vai se perder, volta de novo na leitura, não vai entender, volta de novo. Então, assim, é perder tempo. O que eu quero dizer com isso é que se você não estiver bem emocionalmente no momento de sentar e estudar, você vai perder tempo. Então, resolve primeiro essas coisas para depois você sentar e estudar. Às vezes você
tá de manhã, que você não acordou bem, e você consegue resolver isso ao longo do dia, deixa mais para o final da tarde para estudar, ou para o outro dia de manhã, entendeu? Então é importante que você tenha essa consciência, como eu estou emocionalmente e se eu vou conseguir sentar para estudar, ok? E na raio de sentir, o que é que vocês vão pontuar? O quanto você tem essa consciência de que o emocional te atrapalha e o quanto você consegue evitar que essas emoções te desconcentrem dos estudos, né? Então, quais as estratégias que eu vou criar para que eu consiga entender que realmente esse meu emocional está me atrapalhando e o que eu vou fazer para que esse emocional, para que esses sentimentos não me atrapalhem tanto, né? A atividade prática é você identificar quais áreas você precisa melhorar, qual é o seu tema de interesse relacionado à sua área escolhida e qual é o seu motivo para aprender isso. Lembrando que quando eu tenho interesse, quando eu tenho motivo, a aprendizagem fica mais fácil. Ela fica mais significativa. Eu abstraio mais. Ok? Então a aula de hoje foi isso. Se você for continuar, eu vou te pedir para fazer aquele descanso de 5 minutos. Bebe uma água, vai ao banheiro, respira, dá um descanso para o seu cérebro e volta para a próxima aula. Ok? Eu te espero.